dia de novo. Agora um bom dia da Rê consteladora, curadora, amiga, mãe, filha. Toca pra mim, Rafa. Eu vou pedir licença pra vocês, que eu vou tirar o meu sapato, porque a recuradora não usa salto. Se começar, é pé no chão, é sentir a terra, a mãe terra, é a nossa cura, né, pela nossa ancestralidade, vem dessa cura dessa mãe. E as constelações me trouxeram essa minha cura, que vem também pelo meu autopreservação reprimido, né? Como a gente sabe bem, o nosso instinto a desenvolver é onde está a nossa maior cura. E por isso que eu sinto que essa minha cura com a minha mãe e com as mães, todas as mães, sempre vibrou muito no meu coração. E a Renata de antes, que não acreditava em nada disso, e que ia entrar nessa sala achar que vocês são tudo gente doida, que precisam de alguém para ajudar vocês, porque a gente dá conta de tudo sozinho, só gente doida que procura ajuda, é uma Renata bem diferente que fala com vocês agora. Né? Existe um outro ser humano aqui depois de algumas mortes. E por que eu trouxe o Eneagrama como um suporte de compaixão e leveza nas constelações? Porque as constelações foram a minha base, foi da onde eu vim. E o Eneagrama trouxe para mim esse suporte nos meus atendimentos. E eu não estou aqui para falar para vocês de constelação, porque não é um congresso de constelação. Eu estou aqui para falar de Eneagrama. Então, o meu link vai ser sempre relacionado ao Eneagrama. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre constelação, vocês me perguntam depois, tá bom? Porque meu foco aqui realmente vai ser o Eneagrama. Pode passar para mim, Rafa. Então, aqui sou eu lá no Cura Raiz, onde eu atendo. Eu sempre atendi constelação com base em Eneagrama, desde o meu 9 raios. No 9 raios eu ainda era chefe de cozinha. Eu ainda cheguei lá como chefe de cozinha. Ok, eu não tinha essa coisa de falar, vou ser terapeuta, mas eu já tinha 18 formações naquele momento. Mas eu ainda estava como chefe de cozinha. E assim o povo me conheceu. Só que depois do 9 raios, deu uma semana, tudo que eu fazia ficava ruim. Tudo que eu fazia ficava ruim na cozinha. Eu fazia uns negócios que eu deixava sempre lindo, eu postava muito lindo, e não estava mais sendo nada lindo, estava tudo ruim, os troços estragavam. E, de repente, em uma semana, eu falei, eu vou ser consteladora mesmo, vou assumir esse papel, vou falar que eu sou e vou atender isso com o Eneagrama. Por quê? Não sei, gente, só veio. E como é que vai ser esse trabalho? Vão ser 3 sessões. Uma primeira, para eu entender, sentir essa pessoa. Antes disso, ela já passou por um processo que eu mandei lá, o Eneagrama Paralides, ela já fez o teste, já viu um monte de vídeo, ela não chega para mim crua, ela já sabe que tipo que ela está na dúvida entre 2. E aí eu faço uma primeira sessão com essa pessoa para entender em que nível de consciência que ela está. Porque, gente, uma coisa que eu vi depois de trabalhar com constelação, e é por isso que muitas vezes a constelação tem uma visão distorcida das pessoas, é porque se você trabalha com alguém em nível de consciência baixo, ela está lá abaixo, no 7, no 8, no 9, e você faz uma constelação dessa pessoa sem fazer nada com ela antes, ela não sabe nem quem ela era uma Renata da vida lá atrás, por exemplo, e vai lá e abre uma constelação. O que você vai fazer? Você vai abrir uma das maiores dores dessa pessoa. Você não faz constelação porque está com dor de barriga, porque brigou com o vizinho, né? Apesar que agora o povo está querendo fazer para tudo. Mas assim, você vai fazer uma constelação que vai abrir uma das suas maiores dores. E aí você não vai ter recurso para lidar com aquilo. Você abriu uma das suas maiores dores e você não sabe nem onde que está doendo, você não sabe quais são os seus recursos, você não sabe quais são as suas virtudes, o que você tem de bom, você não sabe nada. E você vai lá e abre aquilo. E vai embora. Tá, pronto, foi. E agora? Se vira. Você viu aí? E aí, gente, aqui é a cara a tapa mesmo, tá? Porque a maioria de todas as técnicas e tudo que você vê de constelação fala que é assim mesmo. A pessoa vê e vai embora. Só que não é assim que eu vejo. E eu vou falar para vocês que eu trabalho com isso agora todos os dias há 2 anos, e isso deu super certo. Quando a pessoa sabe
dos recursos dela, sabe das dores dela e sabe aonde que ela vai cair. E logo depois da constelação, um mês antes, porque antes de um mês não é legal você mexer naquilo que você, né, deixa o campo dar uma sentada, não vai trocar a roda do carro com ele andando. Então, na hora que você deu uma sentada naquele campo, que você volta e conversa com essa pessoa novamente, você vai trazer para ela as questões que eu vou trazer para vocês de cada raio. E você traz para ela, para a consciência de novo, que buraco que ela está caindo novamente. Então, a pessoa vai para a vida com recurso. E isso que o Eneagrama traz dentro das constelações. Não é que agora eu vou tomar para mim a vida daquela pessoa e vou salvá-la. Eu demorei a entender isso, porque eu tenho esse negócio do salvador, né, gente, com uma boa 8 sexual, né, com um social lá na estratosfera. E uma autopreservação, né, que estamos aí na lida. Asa 7. Gente, eu quero fazer tudo para todo mundo, é real. Então, enquanto eu não alinhei isso dentro de mim também, de entender o meu limite, até onde eu podia ir com essas pessoas, sem tomar a dor delas para mim, também foi um processo. Mas dá sim, para você ajudar essas pessoas com recurso. Porque é como se você conhecesse uma pessoa que é paraplégica, por exemplo. E você sabe que existe cadeira de roda. Você vai conseguir curar essa pessoa? Não, mas você consegue facilitar a vida dela. O que é para uma pessoa que não consegue sair da cama, que não consegue ter autonomia da sua vida, que não consegue ter liberdade? E, de repente, você ajuda ela e fala, existe cadeira de roda, você sabia? Você pode usar. E vai te ajudar pra caramba. Existe até cadeira de roda que é automática. Existem umas melhores. E, para mim, o Eneagrama ela é a melhor de todos os suportes. É só para vocês entenderem que a gente não vai conseguir salvar aquela pessoa de falar, agora você está curado, pronto, levante e vai andando. Não, gente. Mas você consegue ajudar essa pessoa a fazer isso sozinha. Porque essa é a ideia. Quando a gente está trabalhando com constelação e como curador, é ajudar essa pessoa a levantar sozinha e ir embora sozinha. Porque então ela vai transferir toda aquela dependência para você. E a ideia não é você tirar ela daquela dependência de pai, mãe, de esposo, de marido, de todo, e de repente ela está grudada em você. Eu falo assim, que quanto melhor nós somos, mais dispensáveis somos, mais rápido. Porque se essa pessoa descobriu como é que ela faz sozinha, a gente realmente fez o nosso trabalho. Você não precisa, você como adulto, como responsável pela sua vida, não precisa de ninguém te dando a mão para você atravessar a rua, você atravessa sozinho. E a ideia é que você tenha segurança para atravessar essa rua sozinho. Então, isso o Eneagrama traz para a gente, aliando as constelações. Passa para mim, Rafa. Nós somos facilitadores, né? E tem uma frase do Bert Helling que ele fala que somos uma lanterna. Consteladores são lanternas, né? A gente consegue ver de fora, dentro do nosso mapa mental, e a gente olha de fora a nossa situação e fala, entendi, é isso daqui que eu faço. Olha eu aqui grandão, olha eu aqui querendo ser maior que minha mãe, meu pai. Entendi. E aí, o que eu faço com isso? Né? Porque eu liberei, eu coloquei uma lanterna, ok. E se eu tenho uma lanterna para a dor, por que eu não posso ter uma lanterna para o amor? Por que eu não posso ser a lanterna do amor também? Por que eu só vou ser a lanterna para onde está doendo? Tá, e o que eu faço com isso aqui que eu vi? E aí sim você pode ser uma lanterna para dor, para o amor, não só para dor. E normalmente quando a gente abre esses campos, a gente só abre dor. Então, com o Eneagrama, a gente consegue trazer o melhor daquela pessoa para a consciência dela, e ela sai dali, sim, enxergando onde está doendo, mas com recurso para lidar com isso. Pode passar. Então, umas dicas para os tipos. Pode passar. Então, o que a gente observa nos atendimentos do 8? E aí eu falo para você que chega muito 8 para mim, não sei por quê. O que eu mais atendo é o 8 e 2. Não sei por quê. 1 também, gente. 1 vem bastante. Mas por quê, né, gente? Porque um caminho que já foi feito. A gente só leva o outro até onde você já foi. Né? Quais são as pessoas que menos chegam para mim? 6, 3 e 9. Eu atendo muito 4 também. Depois que eu morri lá no tapete, depois daquele momento, os 4 chegaram.
E por que esse triângulo não chega para mim? Porque eu ainda não fiz a minha cura dentro desse triângulo. Simples assim. Simples assim. Ela ainda não foi feita, por isso que eles não chegam. Eu ainda não acessei lá no profundo do meu coração essa dor para entender e levar eles até esse lugar. Como é que eu vou levar se eu nunca fui? Então, nos outros eu já caminho com um pouquinho mais de naturalidade. E eu lembro que quando eu fiz o meu espiritual, que o Gu me ajudou a acessar o 5, lindamente, eu lembro que eu passei um almoço inteiro sustentando um 4 para poder abrir um 5, foi louco aquele negócio. E eu fiquei lá sozinha no lago, aquele almoço inteiro, falando, cara, agora eu vou acessar esse 5. Gente, naquela semana eu atendi 5 tipo 5. Eu nunca tinha atendido tanto, nunca, eles brotaram. Gente, 5. 5, tipo 5, no online, na mesma semana. E aquilo fez tanto sentido para mim. Na hora que eu olhei para aquilo, eu falei, gente, é isso. Enquanto eu não acessar, eu não consigo levar. Simples assim. E a gente pode deixar isso muito simples. Então, vamos lá para o 8. Quando que ele vem para o atendimento? Quando ele tem confiança em alguém que fez a constelação ou no profissional. Então, os 8 chegam para mim, normalmente, porque fulano fez, eu confio naquele fulano e me indicou você. Beleza. Essa pessoa normalmente chega assim. Ele chega, mas normalmente o que ele quer? Ele quer ajudar no campo, ele não quer trabalhar nada dele, porque ele não tem nada para trabalhar, né, gente? Não tem, gente. Ele já é uma pessoa muito evoluída. E aí ele diz que sabe lidar com a dor e que aquilo não afeta. Você vai assim, não, mas olha aqui, vamos olhar. Não, mas isso aí está resolvido já. Não, isso aí nem dói. Aí a gente nega que está negando, fica bem bonito mesmo. E aqui, né? Ele pode achar que é um teatro. O 8 é o que mais acha que constelação é um teatro. Ele olha aquilo e fala, Renata, combinou tudo com a galera. Isso aí não existe, gente. Até ele entrar. Porque quando o bicho entra, ele sente na hora que aquilo realmente mexe com todas as vísceras do bichinho. Por isso que a gente entra super fácil na constelação. Cuidados pós-constelação. Porque daí depois que a gente, o 8, entende aquilo, sente, o que acontece? A gente quer colocar as pessoas no lugar delas. Isso aqui é fato, gente, tá? Eu lembro quando eu fiz meu primeiro curso de formação de consteladora, eu saí formada, gente, bonita. Eu cheguei em casa e falei, mãe, você precisa assumir seu lugar de mãe. Porque senão eu não posso ser a filha, cacete, né? Gente, isso e assim, enquanto eu não libero isso para as pessoas, e que eu não falo das minhas dores e do que eu fiz, elas não liberam o coração delas. Primeiro você expõe, primeiro você coloca a tua vulnerabilidade, de qual tipo você seja. Primeiro você se expõe, você coloca da sua cura, e essa pessoa confia em você e fala, caraca, não é um ser evoluído, né, quase virando estrelinha, porque quando chegar no 1, vocês sabem, né, gente? Não sei se vocês querem chegar, chegou aqui, morreu, gente, virou estrelinha, né? Não tem mais nada para evoluir, acabou, pode ir embora. Então, assim, lembrem-se disso quando vocês forem atender 8. Ele vai querer colocar as pessoas no lugar delas e ele vai achar que está realmente certo, tá? De verdade. Quando que caiu minha ficha, quando meu filho falou assim, aí eu falei para o meu filho, vai lá e manda a avó fazer não sei o quê. Aí ele olhou para mim e fez, eu posso mandar a avó? Eu não aprendi nada mesmo. E isso, gente, você não percebe, é o teu automático. Então, quando a pessoa volta para você um mês depois com as mesmas questões e você fala para ela, a hora que essa ficha cai um mês depois, ela realmente entra. De verdade. E aí você se percebe, não é que você vai deixar de fazer, mas você enxerga. Porque o que aconteceria naquele momento que meu filho falou aquilo para mim? Vai e manda mesmo. Renata sem consciência seria assim, para de me encher o saco. A Renata com consciência é o quê? Putz, olha eu de novo caindo no mesmo buraco. Olha eu aqui de novo. E é isso que o Enneagrama traz para a gente quando você alia ele com a constelação. Você sabe por que você caiu lá. Pode passar. Os atendimentos do 9, ele vem para a constelação, mas ele não sabe por que ele veio. Normalmente, ele sabe que ele tem alguma coisa para trabalhar, mas ele não sabe o que é. Tá?
ele realmente tem uma conexão, uma facilidade de conexão com o campo. Então, começou a constelação, os 9 está tudo sentindo. Sentiu o campo inteiro, sentiu isso, ele não sabe se é dele, se é do campo, e você precisa ajudar ele a alinhar tudo isso, porque senão ele vai achar que tudo é dele. Só que não, ele está sentindo o campo inteiro. 9 social, então, gente, ele sente tudo. Aí ele acha que tudo é dele, mas muitas vezes é do campo. Então, a gente ajuda ele nessa conexão que ele está fazendo e ainda não sabe lidar com isso. E ele acredita de verdade que a vida dele está tudo bem, tem nada, está tudo certo. Não, quanto mais baixo o nível de consciência, mais ele acredita nisso, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção no 9 pós-constelação? Ele normalmente consegue enxergar os passos a ser dados, mas ele não faz. Ele vê tudo, você conversa com ele e fala, eu entendi, Renata. Eu realmente estou aqui na postura, vi na constelação que eu estava lá menor que o meu marido, mas não sei, não consigo fazer. O que eu faço? Então, olhar para isso, lembrar ele daquela minha primeira sessão e falar, lembra que você é 9? Lembra que é uma tendência do seu comportamento? Lembra que você vai voltar para esse padrão? Vamos trazer teu corpo de volta? Então, trazer para a consciência ajuda, e principalmente aqui no 9, quando a gente faz esse trabalho dentro da mandala, a gente traz o corpo dele de volta, de verdade. Ele sente aquilo em energia, então não adianta a gente ficar na cabeça, na teoria. Você vai precisar fazer um movimento corporal para que aquilo vire experiência no teu corpo. O teu corpo precisa sentir aquilo para poder fazer de novo. Eu sempre falo para as pessoas, você quer entender tudo isso, ou um movimento de flecha dentro do tapete, é você pensar, como é que eu faço isso na minha cabeça ou em livro? Não, você tem que experienciar. Pensa assim, eu vou explicar para você o que é uma massagem. Alguém vai passar a mão em você, assim, você vai sentir tal coisa. Como é que você vai saber o que é uma massagem se ninguém nunca fez uma massagem em você? Não tem como, você precisa passar pela experiência. E com o 9 é assim, não adianta você conversar com ele no online. Ele vai entender, mas ele não vai sentir. E talvez isso não ajude muito. E aí todo mundo vai ficar frustrado. Sim, isso que é bem importante. Ele acredita... Opa, tá certo, gente? Ele acredita que se ele fizer algo diferente, ele vai causar conflito, tanto externo quanto interno. Tá? Então, ele assim, se eu mudar essa minha postura, o que vai acontecer? Eu posso me separar, eu posso sentir dor, eu não sei lidar com isso. Ele vai trazer isso nas questões. Tá? Então, quando ele tem consciência, ele pode fazer melhor as suas escolhas, porque tudo é escolha. Pode passar mais um? Atendimento do 1. Na constelação, gente, eu preciso deixar claro sempre para o 1 que não tem certo e errado nos movimentos que ele vai fazer. Porque ele entra no campo e aí ele está lá, ele sente, de repente ele olha para mim e fala, eu posso deitar? Eu falei, meu Deus, mas você está sentindo, você deita a pessoa. Né? Então, num primeiro momento, eu preciso explicar para ele que não existe esse certo e errado, para que ele se sinta mais livre durante a constelação dele, tá bom? Então, eles querem fazer direito, né? Então, esses movimentos errados atrapalham muito o tipo 1 dentro de uma constelação. E eles também têm uma necessidade de punição daquele sistema que ele está vendo. Então, a gente abriu uma constelação e ele tem uma raiva, né? Só um pouquinho, mas tem uma raiva ali daquele movimento, do que estava acontecendo. Então, ele tem uma necessidade de que aquilo ou aquela pessoa seja punida. Então, isso é bem importante a gente trazer para a consciência dele, até num primeiro atendimento, porque quando eu vou abrir a constelação, ele vai querer, sim, que alguém seja punido. E isso a gente não faz dentro de uma constelação, porque tudo é com muita amorosidade. A gente só consegue curar, ou se curar, né, eu digo, a hora que eu tenho uma compaixão por tudo que aconteceu. Né, porque foi importante ser dessa forma, para que eu esteja aqui agora, fazendo o que eu estou fazendo, foi importante tudo que veio antes. E quando um começa a entender isso, num primeiro momento, ele chega para a constelação mais aberto. Não que esse sentimento não venha durante a constelação, mas eu consigo trabalhar melhor com ele, porque ele já trouxe para a consciência. E o que... Esse aqui, gente, eu sempre falo do exemplo do 1, que essa culpa pós-constelação, pensa no 1 que não tem nem menor consciência que ele é 1,
Chegou, fez a constelação e viu que ele julgava papai e mamãe. Porque sim, ele julgava papai e mamãe, tá? Não tem outra opção, é isso mesmo que acontece. Julgava o pai ou a mãe, ou os dois, alguma coisa aconteceu ali. Então, quando ele vê isso, o que é que ele faz? Nossa, eu julgava minha mãe. Que feio, ela é tão legal, meu pai, nossa. E normalmente ele acaba julgando e percebendo que ele julgava justo aquele que ele achava que não julgava. Então, olha como isso fica pesado. E aí ele olha para aquilo, na hora da constelação é tudo lindo, né? Ele vai, faz todos os movimentos, aquela coisa bonita. Aí ele tem uma necessidade de perdoar, muitas vezes. Aí a gente tem que trazer para a consciência que ninguém perdoa ninguém, então dá mais um trabalhinho ali. Mas assim, por quê? Porque ninguém perdoa ninguém. Quem somos nós para perdoar alguém? Ainda mais pai e mãe, gente, faz sentido nenhum. Você vai perdoar quem te deu a vida, como assim? Então, enquanto ele não tem essa consciência, não percebe que ele está fazendo esse movimento de culpar, ele também não consegue fazer o movimento de compaixão. E aí o que acontece com esse ser? Se vai para casa, sem nenhuma estrutura, sem saber que ele é e eu não vou mais falar com ele. Dá uns 15 dias, essa pessoa está no chicote. Mas é fortíssimo. Ela pode até cair os níveis de consciência dela, depois de abrir uma dor daquela, ele vai, nossa, que filho mau que eu sou. E mesmo com a consciência, quando eu vou conversar com ele de novo, ele está com o mesmo discurso. Que filho mau que eu sou. Como que eu fiz isso com os meus pais? Eu realmente... uma culpa muito grande. E como é que eu vou fazer uma cura dentro do meu coração com culpa? Não vai acontecer, gente. Isso vai trazer uma dor ainda maior para ele. Ele pode cair mesmo em estresse lá para o raio 4. E aí a gente vai ver o naquele pior que a gente já conhece. Né? Ele pode entrar em depressão. Então, por isso que muitas vezes eu não faço a constelação se eu sinto que a pessoa está com um nível de consciência muito baixo. Primeiro eu converso com ela. Se eu não conseguir ajudá-la a trazer isso, eu peço um Enea Coaching antes. Faço umas 10 sessões, trago ela para a consciência. Daí, depois eu consigo fazer uma constelação. Porque ela precisa estar, pelo menos, num nível médio de consciência para você constelar. Ou ela vai abrir dor que você não vai dar conta de fechar a caixinha depois. Pode passar? O que podemos observar nos dois? A necessidade de agradar. Ele sempre chega na constelação com um presente para mim. Acho bem legal. A lei do equilíbrio. O tipo 2 dá de balde e recebe de colherinha. Então, aqui, o que eu sempre trabalho com o tipo 2, ele dá uns balde para as pessoas, mas recebe, né, no conta-gota. Então, isso daqui, e explicar a lei do equilíbrio, trazendo todas as questões do 2 antes de uma constelação, é fundamental. É fundamental, porque ele já chega com consciência. Quando eu vou fazer os movimentos na constelação e falo aquilo para ele, ele entende como verdade. E ele consegue fazer um movimento. Ele vai estar com orgulho ali, né, aquela coisa, mas na hora que eu falo, acalma. E ele consegue fazer. Tem uma aguinha, essa aqui é minha? Vou tomar um golinho de secada aqui. Cheguei no coração, né? Daí sabe como é que é? Ele vai tender a ter o mesmo padrão por medo de perder o amor das pessoas à sua volta. Isso aqui pega forte, gente. Pensa para um 2 que entendeu que ele precisa assumir o lugar dele, que ele precisa olhar para ele. Aí ele vai chegar em casa, vai querer fazer qualquer movimento que é para ele, e o outro vai já cobrar. Como assim que você não está mais me dando atenção? Como assim que você não está mais fazendo as coisas para mim? E o medo que essa pessoa pare de amá-lo vai fazer com que ele volte para o padrão. E aí você fala, a constelação não adiantou nada. É claro, você não mudou o seu padrão. Constelação não é milagre. Eu fiz um movimento, pronto, agora está tudo resolvido. Não, você fez um movimento para enxergar. E agora, qual que é a sua postura após isso? Eu já entendi que eu dou de balde e recebo de colherinha. Eu vou continuar dando de balde. Vai resolver alguma coisa? Mas como é que eu não vou... Não, você vai fazer isso com exercício, é aos poucos. Não vai ser do dia para a noite, gente. E normalmente dentro do treinamento eu falo, gente, você vai para a academia um final de semana, você vai ficar com tudo certo? Tudo bonito? Assim, bunda dura no final de semana? Não vai, gente.
Não tem como. Movimento de coração e de mente é a mesma coisa, precisa de treino. Você precisa treinar o seu coração todos os dias, a sua mente todos os dias e o seu corpo todos os dias. Você vai para a academia, faz seus exercícios físicos, o que você faz para trazer teu coração de volta? O que você faz para trazer o teu mental, intuitivo de volta? É com a meditação? Adianta eu parar e vou fazer uma meditação aqui? Pá. Primeiro eu preciso trazer meu corpo, ele precisa estar aqui, o meu coração precisa estar aberto. Você tem um tempo para fazer isso? Você olha para isso dessa forma? É exercício, não é do dia para a noite, não rola. Pode passar. O que podemos observar nos atendimentos do 3? O 3 procura a consolação quando ele está prestes a perder algo que vai ferir a imagem dele. Por exemplo, um emprego, ele está com dificuldade financeira, ele vai separar, e é um casamento que traz, muitas vezes, um status para ele. Então, é assim que eles normalmente chegam, porque eu não atendo muito 3, e os que chegam para mim são exatamente nessas questões. O que eu mais faço de constelação de 3 é de empresa. A empresa do 3. É assim que eles chegam para mim. Então, eu vou constelar essa empresa, para depois acessar esse coração e começar a acessar papai, mamãe. Mas ele chega assim. E é importante que eu o acolha com o que ele está trazendo, porque já é um movimento gigantesco para ele, quando ele está fazendo isso. Tá? Principalmente com níveis mais baixos de consciência, quando você vê que ele está trazendo a empresa, que ele está sentindo aquela falta, ou algo está acontecendo na vida dele, é quando a gente consegue fazer um movimento, tá bom? Então, ali, posição. Aí, eles são muito comprometidos, né? O que acontece com o 3 pós-constelação? Ele quer que no dia seguinte esteja tudo pronto. É no dia seguinte mesmo, gente. Real, assim. Eles me ligam no dia seguinte e falam: Rê, então, eu já fiz um negócio aqui que você falou. Já fiz isso. Eu tendo uma 3 que é casada com 9. Ela falou assim: não, Rê, não dá, porque eu já fiz todos os meus movimentos. É ele que não faz, mas eu não posso fazer por ele. O que eu faço? Então, o meu movimento, se eu pensar bem aqui certinho, fazer o meu, afeta ele, ele vai resolver para ele também. Gente, não é uma nem duas vezes. Isso acontece muitas vezes nos atendimentos com 3, tá? Então, normalmente, esses 3, eles são casados com alguém que tem um ritmo mais lento do que o deles. E o que eles vão querer? A mesma performance. Então, eles chegam e falam para mim: o que eu tenho que fazer? Aí eu vou lá na casa da minha mãe, Rê, porque eu vou fazer o movimento com ela, porque daí vai mais rápido. Mas ele já fez o movimento. O que ele precisa fazer é esperar um pouquinho. O que você vai falar para o 3? Olha, não dá para plantar a árvore e colher o fruto no mesmo dia. Tem um processo. As coisas têm um tempo para acontecer. E quando você deixa isso claro para ele, com muita gentileza, com muita amorosidade, entendendo essa necessidade da performance, do resultado que ele quer para aquilo que ele está fazendo, naquele momento, entender que não vai ser naquela semana. E ele vai querer que seja naquela semana, gente. Trazer isso para o coração dele, alinhado, ajuda demais. Porque ele está sofrendo com isso de verdade. Ele está achando que foi um fracasso, porque ele não deu conta que deu 15 dias e ainda não mudou nada na vida dele. Então, precisa ter um carinho, um cuidado, para que ele continue no processo. Pode passar. Atendimento de 4. Ah, gente, essa imagem do 4. Coloco no meu treinamento. E antes eu vou perguntar para vocês: quem viu o peixe? O 4. Entendeu, gente? É assim. Porque eu mandei essa é uma imagem que eu uso no 4 no meu treinamento. É o peixe. Cadê o peixe? Olha lá, gente. Pois é. Tem dois. Tem água viva. Eu mandei essa imagem dentro do meu treinamento para o meu cunhado, que é tipo 4. E eu falei: Fabrício, olha aí para mim, veja se você concorda com essa imagem do 4. Veja se ressoa com você. Dele: sim, lindo, adorei o peixe. Eu falei: ih, Carol, muda aí, porque ele não viu. Eu mandei a do gato. Aí eu, é essa mesmo, eu tenho certeza. Porque existe toda essa profundidade, esse olhar mais delicado, esse olhar atencioso, no sutil, né? Eles conseguem enxergar a beleza onde a gente não consegue. Enquanto a gente não olha para isso com esse carinho, essa amorosidade, a gente não consegue chegar num coração do 4. A gente não consegue atender 4, assim como ali estava falando.
Os 4 chegaram para mim depois de eu ter morrido lá, gente. Eu estava no Enea Trainer, num movimento super simples, que não ia dar nada, e de repente eu estava lá. E depois daquele momento eu comecei realmente a atender 4. E o meu coração, eu sinto que ele abriu de uma outra forma, diferente do que tinha aberto no 2. E foi muito curador para mim, acessar essa energia. Então, o cuidado aqui é trazer para a consciência que existem dores que são tão grandes quanto a deles. Tá? Porque eles vão chegar como? Entendendo que a dor dele é maior de todo mundo. Então, olha, mas vamos olhar aqui para a dor de mamãe também, para a dor de papai, não. Mas a minha dor é muito maior. Não, é que você não está entendendo. Aí eles começam a trazer toda uma história para justificar que a dor dele é maior. Ele precisa saber disso. Ele precisa saber que ele faz isso. Ele precisa saber que esse tipo específico faz isso. Porque ele entende que não está sozinho no mundo também. É importante para ele falar, não, poxa vida, existem outras formas de sentir, de ver, de pensar. E isso ajuda muito quando você vai constelar um 4, tá, gente? Ele entender que a dor dele não é a maior do mundo. Porque para ele vai ser e a nossa sempre vai ser, né? Só que para o 4 isso é um pouco mais profundo. Ele intensifica os momentos de constelação, os movimentos, para sentir mais. Tá? Então, às vezes, você está lá, era só um movimento, mas daí ele quer sentir mais. Então, você precisa trazer ele de volta, porque não precisa de tanto sofrimento, de tanta dor. A gente pode trabalhar os processos na constelação com leveza, com amorosidade. Né? E o que acontece é que eles intensificam para sentir mais, porque senão parece que não fez. Nossa, mas nem chorou. Né? Eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela falou assim, mas Rê, não foi feito a constelação. Eu falei, por quê? Mas nem chorou. A pessoa nem chorou, Rê, como assim? Mas ela fez do jeito dela. Então, olhar para isso ajuda muito também o 4 a entender que o mundo do outro é diferente do mundo dele. E viver com leveza não é algo muito aceito. Nessa semana mesmo, eu de novo, faz uma pessoa que eu atendo há 2 anos, e ela falou, Rê, minha vida estava leve demais. Falei, mas era a ideia, né? Não, Rê, mas é que eu não me sinto viva. Vai parecer estranho o que eu estou te falando agora, mas o sofrer me dá prazer. E aí, como é que a gente vai olhar para isso com muita gentileza e entender o quanto que isso é importante para essa pessoa? E que dor existe atrás disso? Não dá tempo de a gente olhar para isso realmente muito aprofundado, mas é só para vocês tomarem consciência de que ele vai querer voltar para a dor. Ele vai querer. Consciente ou inconsciente, ele vai querer voltar para a dor porque ele se sente vivo. É profundo aquilo, toca o coração dele. E o cuidado com o não pertencimento. Com o 4 social, isso é maior, mas todos os 4, o que a gente normalmente trabalha é o não pertencimento dentro da constelação. Ele não se sente pertencente àquele sistema, àquela família. Né? E isso precisa também ficar muito claro quando você está atendendo um 4. Ele acredita que ele não pertence. E isso, quando você abre um campo na constelação, na hora que eu abro o meu treinamento, a primeira coisa que eu trabalho é o instinto social e a lei do pertencimento, que é a primeira lei, né? Na constelação, todos pertencem, todos têm o direito de pertencer. Então, a gente normalmente abre o campo com esse pertencimento e, normalmente, quem fica fora do campo é o 4 e é aí que a gente abre. Na grande maioria das vezes, é o 4 que foge do campo, digamos assim, com a dinâmica que eu faço, e a gente trabalha esse não pertencimento dentro das leis e consegue alinhar isso melhor com ele quando ele tem esse entendimento. Pode passar? No tipo 5, ele chega, a primeira coisa que ele faz é explicações científicas que ele quer. Né? Na hora que ele chega para mim, o que é que ele vai fazer? Eu quero saber de onde que você tirou isso. Que base científica tem isso? De onde que existe constelação? Então, o que acontece? Como eu não trabalho só com constelação, quando eu vou atender 5, eu começo com o panorama social, que é a única parte do PNL reconhecida cientificamente, dada dentro de Harvard, e eu fiz o curso junto com o Lucas Desk, que foi o cara que desenvolveu essa técnica. Pronto, já dá uma... Começa assim, normalmente com 5 e com 6, eles... Harvard? Aprovado cientificamente?
Aí você já tem um pouquinho mais de abertura com o 5, já consigo fazer isso, e aos pouquinhos eu vou abrindo e trazendo um pouquinho da constelação para ele, tá? E ele vai buscar muita informação depois. Eu termino e ele sai, mas de noite. Ele já está lá atendendo nos Google dele, procurando tudo, comprando 5 milhões de livros para entender tudo o que estava acontecendo, física quântica. Né, cunhado? Tem um 5 ali, tem um filho 5, gente. Então, assim, eu sinto muito também essa energia, né? Uma das minhas maiores curas está aqui no raio 5. E eu era essa pessoa também do concreto, né? Se eu não posso ver, não existe. Essa coisa de ficar pensando esses trem aí que vocês sentem, isso aí não existe, gente. Aí não dá para pegar, não existe. Né? E, gente, isso era muito, muito forte para mim. E quando esse campo foi aberto, há uns 5 anos para mim, foi quando a minha mãe foi fazer constelação. E aí ela chegou para mim falando o que tinha feito. Ah, filha, fiz constelação, alinhei nós duas, fiz uma constelação para nós. Ai, mãe, para que estão te roubando dinheiro, esse bando de charlatão. Aí a gente julga, né? É tiro bem no pé, o que acontece? Aí eu de consteladora agora, bem bonita, que julguei mamãe, né? Mas sim, eu falava dessa forma. Por quê? Porque se eu não posso encostar, não existe. Então, isso aqui é um padrão do 5 também. Ah, e ele tem medo de perguntar para você. Então, muitas vezes, na última sessão do 5, eu preciso ir buscando, sugando dele se ele ficou com alguma dúvida, porque ele tem medo de parecer ignorante. Como assim? Talvez até ela já tenha me dito isso e eu não percebi. Então, é melhor eu nem perguntar. Então, eu começo a jogar informação para ver se alguma daquelas informações era a dúvida dele. Ah, então, esse é um cuidado que eu tenho normalmente com o 5. Pode passar. Você está rindo, né, Rafa? Estou sabendo. Aqui no raio 6, olha, gente, que imagem linda. O meu primeiro treinamento de Enneagrama, quando eu fui fazer, o do 6 era aquele medo do dia divertidamente, sabe? Você começa a pegar um preconceito com os tipos se ele não é apresentado para você da maneira correta. Né? Se você não é apresentado ao Enneagrama de uma forma amorosa, gentil. E para mim o 6 é isso, é toda essa força. Depois que eu entendi isso dentro do 9 raios, eu comecei a admirar muito mais o 9 e o 6, que eu tinha visto de uma outra forma tão distorcida. E o meu coração abriu para esses raios lindos. Então, o que ele chega perguntando das minhas credenciais? Aonde que eu me formei? Cadê meu certificado? Isso é bem normal do 6 chegar perguntando para mim. Então, quando eu vou atender 6, que eu já sei que ele é 6 na primeira sessão, eu já trago todo o meu currículo, já mando para ele, já facilita a minha vida. Né? Ele chega sempre com a dúvida se ele é realmente 6, e vai ser forever, né, gente? Sabe disso. Ele vai estar sempre na dúvida se ele é 6, então tem que lidar com isso de uma forma leve. E ele vai ter medo de fazer algo errado na constelação também. Tá? Eu atendi uma moça esses dias que ela falou, Rê, eu estava lá vendo um negócio que era tipo uma coisa importante para ela, mas eu preciso andar e eu vi uma rocha. Isso não é bom, né? Ixi, isso não é bom, eu vi uma rocha e eu tinha que andar. Então, ele vai querer ficar entendendo tudo o que aconteceu ali e não vai no flow. E na hora que ele não vai, que ele não se entrega, que ele fica ali pensando se está certo, se está errado, o que ele tem que fazer, o que tinham que fazer, ele se perde e não acessa mais esse coração, que é onde todo o trabalho acontece. A gente não abre constelação no corpo e nem na mente, a gente abre constelação no coração. Então, só dá para ser um constelador se você consegue acessar o seu coração. Você não acessa o coração de ninguém. Não tem como. Você precisa trazer a pessoa e ressoar com aquela pessoa dentro daquela amorosidade. Então, ele quer entender a constelação, passa um mês, ele ainda está tentando entender a constelação, ele começa a achar os pontos que ele julga negativo do processo. Então, tudo que aconteceu no processo, ele não vai olhar para o que foi de bom, ele vai olhar para o que foi de ruim. Ah, mas olha, eu fiz aquele processo ali, normalmente a gente abre pai e mãe, aí ele conseguiu fazer um processo com a mãe, por quê? Porque foi aberto, e foi lindo, mas não abriu para o pai naquele momento, por quê? Porque ele ainda não dava conta. Ele ainda não dava conta, ele precisava trabalhar algo dentro dele. E o que ele vai fazer? Viu como não deu certo, Rê? Viu como eu não consigo? Mas, meu Deus, ele fez um processo lindíssimo com a mãe. Mas ele foca no quê? Que ele não conseguiu lá dar o abraço no pai.
Então, isso também é algo que a gente precisa estar atento para alinhar com o tipo 6 na sessão pós-constelação. Que eu não estou mexendo num campo da constelação, é diferente. Na hora da constelação eu vou fazer tudo e interfiro neste campo, não é isso. É dar suporte para que ele lide com o que ele viu, dentro do que é importante para ele depois de um mês. Aí sim você está fazendo um trabalho de alinhamento com leveza e suporte. Pode passar? Raio 7. Essa imagem eu mandei para uma das pessoas da minha equipe que fez, ela falou, eu comecei a chorar. Ela é 7. Quando eu vi essa imagem, porque me remeteu uma liberdade. A liberdade que eu não estou me dando. E eu gosto de usá-la quando eu vou falar do 7. O quão livre nós somos, nos deixamos ser. E eu acho que ela super representa isso. O 7 normalmente ele vem para a constelação com uma curiosidade, ele quer entender aquilo tudo, às vezes ele veio de alguém que falou, então ele está curioso e ele vem pela curiosidade. Então ele começa por aí, e aí ele demora a se conectar num primeiro momento, né, gente? Ele está aqui no cabeção dele, então demora para você acessar esse coraçãozinho. Eu sempre falo que para 7 eu vou cobrar o dobro, porque me dá um trabalho acessar esse coração. Me dá um trabalho acessar esse coração. Só que com a leveza que eu tenho da minha asa também, o meu sexual ajuda, eu normalmente conecto com eles dessa forma. E aí eu vou trazendo eles aos pouquinhos. Mas quantas vezes eu abri constelação no online com 7, eu falo, a próxima sessão é a constelação. Então, faz essa oração aqui, faz esse movimento sistêmico, uns 15 minutinhos antes, dá uma respirada, que eu vou te atender tal horário. O que acontece quando eu abro lá meu Zoom? Ele está com um prato de comida assim. Assim, Rê, hoje vai ter que ser mais rápido. Porque eu tenho que sair tal hora e tá almoçando. Aconteceu algumas vezes, gente. Às vezes está comendo, às vezes está fazendo uma outra coisa. Eu falo, não, pessoa. Vamos fazer assim, vou conversar com você mais um pouquinho hoje. A gente conversa, já que você está com pouco tempo. E na próxima sessão, a gente faz a sua constelação. Dá para fazer constelação? Aquela pessoa naquele momento? Não dá, gente. Você vai perder seu tempo, o dela, todo mundo vai sair frustrado, porque não vai rolar. Então, entender isso, e eu falo, depois eu atendo, faço a constelação e faço mais uma sessão com a pessoa depois. Não tem problema. Mas ela precisa entender o movimento que ela fez. E, normalmente, nesse momento, a ficha dela cai. Porque ela não vai passar pela constelação. Eu não vou fazer. Não tem coração, como é que eu vou fazer? Vai trazer para um mental, onde ela já mora? Vai resolver alguma coisa? Não vai, gente. Eu vou perder toda a minha credibilidade, ela ainda vai sair frustrada naquela experiência que ela esperou tanto, e aquilo realmente ajuda. E aí ela sai da constelação depois e está tudo resolvido também, no dia seguinte. Fala assim, daí, está tudo certo? Agora resolvi. Agora, realmente, curei mamãe e papai no meu coração, está tudo certo. Está tudo bem. O que normalmente acontece, assim, uma semana, 2 depois, ele já quer constelar outra coisa. Ele fala assim, dá para constelar agora meu trabalho? Agora minha saúde, estou com uma dor aqui. Agora, não dá, gente. Eu não faço constelação presencial com menos de 6 meses entre uma e outra. Não dá para atravessar, trocar, eu falo isso para as pessoas, trocar o carro, eu rodo do carro com ele andando,